história não só para as crianças, mas para os adultos também. Mas para as crianças, eu vou pedir para vocês pegar um zíper invisível e passar na boca, ó. Todo mundo passando o zíper aí? Da agora em diante, vocês vão só escutar a história, que chegou a hora de ouvir a palavra de Deus. O nosso tema hoje é Jesus é a nossa Páscoa. O mundo comemora hoje o dia da Páscoa. Para muitas crianças e para muitos adultos, eles não sabem o verdadeiro sentido da Páscoa. Então, crianças, para muitos, a Páscoa significa ovo, significa coelho, mas nessa noite nós vamos contar o verdadeiro sentido da... Eu quero chamar aqui a Elizabeth, para segurar aqui esse visual. Que letra é essa? P. P de quê? De Páscoa. A Pro ia começar falando da Páscoa lá do Egito. Mas como a tia já começou a contar, para a gente ganhar tempo, nós vamos falar já da Páscoa de quando Jesus estava no mundo. Quando Jesus foi enviado ao mundo. Então, igreja, a humanidade vivia assim, escravizado pelo pecado. E aí, criança, você pode perguntar, e o que é pecado? Pecado é tudo aquilo que nos distancia de Deus. Pecado é tudo aquilo que fazemos, ó pra cá, o zíper funcionando, tudo aquilo que falamos e tudo aquilo que pensamos que não agrada ao nosso Deus. Isso é pecado. E o pecado nos escraviza. Olha o coração da pessoa que peca como fica. A Bíblia diz, igreja, que o mundo jaz no maligno e que todos pecaram e destituído estava da glória de Deus. E agora o que fazer? O povo esqueceu do sacrifício lá do cordeiro que foi feito, que a tia contou. O povo esqueceu que Deus livrou ele do cativeiro lá no Egito e começaram a pecar, começaram a distanciar de Deus. E para que houvesse a remissão de pecado, precisava ter derramamento de sangue. E agora o que fazer? Deus lá do céu, o nosso Pai querido, aquele que a tia começou cantando aqui, dizendo que o amor dele é muito grande. Ele olhou lá do céu e disse: o que fazer com essa humanidade que está triste e escravizada? Ele disse: eu tenho um plano. Eu vou enviar o meu único filho. Lá no céu estava Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E Deus Pai disse assim: ó, eu vou enviar meu único filho para ir lá para a terra sofrer pelo pecado da humanidade. Aí o coração da humanidade, segura aqui não, ficou feliz, porque sabia que Deus tinha planejado algo especial, que era trazer o seu filho à terra. E o que aconteceu, tia Edna? Chegou o dia de Deus enviar o seu único filho. E aí ele veio através de uma família. Família é constituída pela mamãe, pelo papai. E a mamãe de Jesus chamava Maria e o papai chamava, quem sabe dizer? Chamava José. Olha que alegria! O filho de Deus, nascido de um homem e de uma mulher. Que alegria, assim como na família de vocês. Aquela família se alegrou porque chegou um bebê para trazer alegria à terra. E o que eu acho mais interessante, igreja, é que José e Maria sabiam o que eles estavam gerando, sabiam o que ele estava trazendo ao mundo, que era o Salvador da terra. Aleluia! E aí Jesus veio, criança. Mas vocês pensam que foi fácil? Assim como Moisés, para Moisés não foi fácil libertar o povo do Egito.
assim também, para Jesus não foi fácil. Mas Jesus cresceu, foi obediente aos seus pais. E aí ele começou a cumprir o que ele veio cumprir na terra. Ele começou a expulsar demônios, curar os enfermos, começou a dar vista aos cegos, começou a encontrar um povo que havia perdido, um povo que estava escravizado. E Jesus, quando estava na terra, crianças, ele estabeleceu para andar com ele 12 amigos, que ele chamou de discípulos. 12 homens que ele chamou de discípulos, para ajudar na sua caminhada. E aí, as pessoas daquela época, eles faziam Páscoa. Eles comemoravam a Páscoa, relembrando lá do povo do Egito, de Israel. E Jesus, chegou o dia de Jesus celebrar também a Páscoa. E ele chamou seus discípulos e disse: vai preparar uma Páscoa para mim comer com vocês. E a Páscoa era composta por quê, tia Edna? A Páscoa era composta por pães asmos, que é pão sem fermento, ervas amargas, vinho e o cordeiro, como Deus estabeleceu para o povo de Israel. E Jesus cumpriu toda a lei. E ele pediu ao discípulo para planejar essa Páscoa para ele comer com seus discípulos. E o discípulo arrumou tudo certinho. E eu acredito, igreja, que o coração de Jesus estava muito triste naquele momento. Porque ele sabia que estava chegando a hora dele. E os homens maus iam pegar Jesus para ser entregue a Pilatos. E aí, criança, Jesus foi lá celebrar a Páscoa. E ele pegou o pão, cortou, deu graça e disse que ele significava o corpo dele que ia ser cortado pelas nossas vidas. Ele pegou o vinho, deu graça ao Pai e disse: esse vinho vai simbolizar o meu sangue que vai ser derramado por vós. E aí, quando terminou aquela ceia, Jesus avisou aos discípulos que aquela Páscoa seria a última Páscoa que ele ia celebrar junto com seus amigos. E Jesus chamou seus discípulos para ir para o Getsemane, criança. Getsemane era um jardim muito bonito. E Jesus foi com seus discípulos para o Getsemane. Ele foi com o coração muito partido. E chegando lá, ele deixou os discípulos em um certo ponto e disse: eu vou mais além porque eu vou orar. E na hora que Jesus voltou, crianças, os discípulos estavam dormindo. E Jesus voltou para orar novamente. E a Bíblia diz que o seu suor se transformou em grandes gotas de sangue. Porque a luta de Jesus, porque ele sabia que estava perto de ser entregue pelas nossas vidas. E aí, aqui, ó, os homens, ó pra cá, os homens que ficou de vir buscar Jesus para levar para crucificá-lo, chegou e pegou Jesus quando ele estava orando. E a Bíblia diz que foi um momento muito difícil. E Jesus foi levado para Pilatos. E Pilatos dizia assim: eu não vejo nada neste homem para que eu possa acusá-lo. Por quê, crianças? A Bíblia diz, João disse: eis o Cordeiro de Deus, quando ele viu Jesus, que tira o pecado do... Que tira o pecado do... Jesus foi entregue por nós. Ele não tinha nenhum pecado. A tia terminou de dizer aqui que Jesus curou o cego, que Jesus expulsou os demônios, mas só que homens maus queriam ver a morte desse Jesus. Ele foi o nosso Cordeiro Pascual. Assim como foi estabelecido para o povo de Israel pegar um cordeiro sem mancha, sem mácula, assim aconteceu com Jesus. Ele não tinha pecado, igreja. Mas o amor dele era tão grande pelas nossas vidas, que ele se entregou para morrer por nós.
E a Bíblia diz que assim como o cordeiro, ele foi para o matadouro, sem dizer uma palavra. O amor de Jesus, criança, pela minha vida, pela sua vida, foi tão grande. Ele sabia que estava chegando um momento difícil, mas ele sabia também que precisava se entregar para que eu e você tivesse vida e vida em abundância. E é por isso que estamos aqui hoje, crianças, porque um dia o Cordeiro Pascual se entregou por nós. E a Bíblia diz que os homens diziam: ele é ruim, ele fez maldade, e Jesus não abria a sua boca. E levaram para Pilatos, e Pilatos disse: eu não vejo nada neste homem para que eu possa acusá-lo. Mas o povo dizia: crucifica-o, crucifica-o. E Jesus ouvia. Era muito difícil aquela hora para ele, porque ele sabia que ele não tinha feito pecado, mas por outro lado ele tinha que se entregar, porque aquele plano não era o plano dele, mas sim o plano do Pai, que estabeleceu para que ele viesse à terra, e ele precisava cumprir aquele plano. Então Jesus recebeu uma grande coroa, porque Pilatos lavou as suas mãos e disse: eu não posso fazer nada. Vai se fazer o que vocês querem, o que a multidão quer que faça, vai ser feito. Jesus recebeu uma cruz e precisou carregar essa cruz nas costas, arrastando. Um homem na estrada, o povo pegaram esse homem, chamado Simão, e fizeram ele ajudar Jesus a carregar essa cruz. Imagine uma cruz assim, ó, pesada. Um homem carregar, sozinho como Jesus carregou. E esse homem ajudou Jesus. E levaram Jesus a um monte chamado Caveira. Levaram Jesus a um monte chamado Caveira. E chegando naquele lugar, eles bateram em Jesus. Os historiadores da igreja dizem que os chicotes tinham pedaço de ossos na ponta. E na hora que batia em Jesus, aquele osso enganchava na pele. E para sair, saía rasgando. E aí você diz assim: não é forte não? As crianças ouvem isso? Não. Forte é o que nossas crianças estão vendo na internet. Forte é o que Satanás está fazendo de tudo para destruir as nossas crianças. Mas o sangue de Jesus, o sacrifício de Jesus é cura para eles. E colocaram uma coroa de espinho na cabeça de Jesus, criança. Os espinhos entravam no couro da cabeça de Jesus e machucavam o nosso mestre. Mas mesmo assim ele não desistiu. Ele teve sede e os homens deram vinagre a Jesus e penduraram Jesus na cruz. E a Bíblia diz que Jesus disse: meu Pai, a ti entrego o meu espírito. E no momento que Jesus disse isso, tudo se escureceu. Tudo ficou escuro. Estava tudo claro. Mas na hora que Jesus consumou, que Jesus expirou, tudo se escureceu. A Bíblia diz que o véu do templo foi rasgado, porque naquela época existia um véu. Vamos simbolizar aqui como que era aqui. 20 metros de altura, de um tecido grosso, de mais ou menos 12 espessura. Porque o homem não podia ultrapassar. Só o sacerdote que entrava no Santo dos Santos. Mas na hora que Jesus estava na cruz, o véu do templo foi rasgado. E agora nós temos liberdade de adentrar no trono do Santo dos Santos para o adorar. E aí as pessoas que estavam lá, multidão, crianças que estavam lá, disse: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. E Jesus expirou. E no outro dia, um homem foi lá conversar com as pessoas que eram responsáveis pelo corpo de Jesus. E disse assim: eu quero o corpo do mestre. Eu vou levar para colocar no sepulcro. O que é sepulcro, Pro? Sepulcro
faziam um buraco na rocha, uma parede de pedra, faziam um buraco e colocavam o corpo das pessoas mortas ali dentro. Isto era um sepulcro. Segue aqui, Júlio, por favor. E aí aquele homem levou o corpo de Jesus. Um amor tão grande que ele tinha por Jesus, que ele não desistiu do seu mestre mesmo depois da morte. E ele levou o corpo de Jesus e colocou lá no sepulcro, criança. E aí a Bíblia diz que ao terceiro dia, as 3 Marias foram visitar o corpo de Jesus. Mulheres que não desistiram do mestre, mulheres que amavam o mestre de todo o coração, disseram: vou ver Jesus lá no sepulcro. Elas prepararam perfume, crianças, para colocar no corpo de Jesus, porque Jesus estava morto. Elas achavam que Jesus estava morto. E ela disse: eu vou levar um perfume bem cheiroso para colocar lá no corpo de Jesus. Mas para surpresas delas, quando elas chegaram no sepulcro, a porta do sepulcro estava aberta. A pedra estava removida. E elas se assustaram, olhavam uma para a outra e diziam: o que aconteceu? Vamos entrar lá para a gente ver o corpo do mestre. Só que quando chegou lá, estava vazio. O corpo do mestre não estava lá, aleluia. E as mulheres ficaram com medo. Será que roubaram? O que aconteceu com o meu mestre? E aí, voltando para fora, encontrou um varão vestido de branco. E disse: por que procurais o mestre? Aleluia! Ele não está aqui, ele já ressuscitou. Você pode aleluia! E aí Jesus apareceu. E Maria disse: mestre! Jesus disse: não me interrompa, não toque em mim, porque eu ainda não subi para o meu Pai. Mas vai para os meus irmãos e diz que eu estou vivo e vivo para sempre. Cristo é o nosso Cordeiro, crianças. Cristo é o nosso Cordeiro. Vem aqui próximo daqui. Cristo é o nosso Cordeiro, criança. Ele não está mais lá, porque ele já ressuscitou. E é por isso que nós nos alegramos, porque Jesus já ressuscitou. Ele não está lá, ele está aqui e vive para sempre. E a Bíblia diz que todos quantos querem receber e ser filho dele, é só abrir o coração e dizer: Senhor, te aceito. Irmão Luiz, segura aqui, Luiz, por favor. O coração alegre, porque Jesus ressuscitou. E Jesus disse: eu quero encontrar com vocês. E eles foram encontrar com Jesus antes de Jesus subir. E naquele momento, segura aqui, Rebeca, por favor. Essas asinhas aqui significa, sabe o que, crianças? Jesus disse que ele ia subir, mas um dia ele ia voltar para buscar os seus. Um povo especial, zeloso de boas obras, para morar no céu, onde as ruas são de ouros e os muros de cristais. Então, crianças, aqui está a verdadeira história da Páscoa. Vivíamos escravizados pelo pecado, o coração triste, rancoroso. Mas Deus teve um plano lindo de enviar o seu único filho para trazermos a liberdade. E hoje nós somos livres, porque abrimos nosso coração e dissemos: Jesus, vem morar, porque acreditamos que tu és vivo e vivo para sempre. O túmulo está vazio, porque Jesus ressuscitou e ele é o nosso Cordeiro Pascual. Por isso esta